Oi pessoal, boa noite. Mais uma vez nós vamos estar reunidos aqui hoje. Eu ia começar essa live mais cedo, acabei atrasando um pouquinho por causa do pronunciamento do presidente e achei melhor porque estou divulgando também a live em alguns outros grupos. Então eu gostaria que eu achei mais interessante que tivesse um pouquinho mais de pessoas ouvindo, que um horário melhor para nós fazermos. Então hoje, pontualmente, nós vamos fazer agora. Eu gostaria que todos participassem, ficassem, porque nós vamos falar rápido. E eu quero falar hoje aqui sobre um tema interessante que eu acredito que muitas pessoas estão vivendo nesse momento. As pessoas elas começaram a participar mais das informações, estão buscando, fontes de informação na internet, sobretudo ouvindo mais lives, fazendo mais questionamentos, porque é um momento em que todo mundo percebe que as pessoas estão mais sensíveis, todo mundo percebe que as pessoas estão mais preocupadas, e nós não vamos, claro, deixar de falar e de deixar aqui, claro, o desabafo que todos nós precisamos, e desabafar porque eu sei que muita gente depende, de Deus, de uma certa resposta divina, de uma resposta espiritual melhor para sentir em paz, em segurança. O que eu quero dizer é que as pessoas elas estão todos os dias vendo e ouvindo somente notícias ruins. As pessoas estão todos os dias colecionando notícias ruins. É só ligar a televisão. Na verdade, não são propriamente notícias ruins, são as notícias deste momento nas televisões. E aí entra o papel da igreja, entra o papel de todas as igrejas, da religião em si, o papel que é a responsabilidade de qualquer religião, seja ela qual for, de fazer com que o seu discípulo ou o seu membro tenha um pouco mais de paz, ou tenha respostas, ou tenha condição de suprir essa dificuldade de entendimento, quer dizer, que consiga ter respostas nesses momentos de angústia, de preocupação. Então o que eu quero dizer aqui é que o papel da religião, o papel do cristianismo, o papel das religiões no momento como esse que nós estamos vivendo não é outra coisa senão trazer respostas e deixar que todos nós tenhamos um pouco mais de paz. Acho que é isso que as pessoas estão precisando neste momento, um pouco mais de respostas que transformem esse coração angustiado, esses dias negros que estão vindo por aí, estas previsões difíceis dos governos, as previsões incertas, escuras, de todos os líderes mundiais, de governo aí do mundo inteiro, um futuro que parece, para muitos, não para todos, muito incerto, muito mais difícil para uns países do que para outros. Percebemos que este é um momento em que as pessoas, então, elas precisam realmente, mais do que nunca, de ter uma certeza, ou talvez até uma palavra que transforme esse desespero. Nós vimos durante essa semana o relato de todos os presidentes do mundo, líderes do mundo, comovidos, fazendo acordos com os governos, fazendo também, principalmente, planos e pacotes de emergentes para poder bancar aí a crise financeira que existe, para poder suprir aí os mais necessitados, sobretudo não só eles, mas todos os níveis do mercado de cada país. Nós vemos a necessidade que esses governos estão tendo de se reunirem no meio dessas guerras. E aí a gente vê todo tipo de guerra acontecendo, a guerra da própria pandemia, a guerra interna do medo,
a guerra do sistema de saúde do mundo inteiro, a precariedade em alguns lugares, o colapso em outros lugares, a falta de verba em outros lugares, a demora de resultados. Então nós vemos nós temos aí como disse hoje, né, o líder das Nações Unidas acabou de falar hoje à tarde, que nós estamos com um panorama, vivendo um momento que só foi pior na Segunda Guerra Mundial. Então já é considerado como para a economia e para o disparate do mundo, a depressão de alguns países, a preocupação em termos econômicos e a própria pandemia, já é considerado como um caos, um colapso. Está aí, né, os dados das bolsas e tudo mais, os pacotes bilionários e trilionários dos países para salvar este momento. Não é, né, volto a dizer, não é um disparate de nenhuma rede de TV, não é um disparate de nenhum partido político, não é um disparate de nenhum governo em si. Para nós que somos cristãos, para você que está acompanhando as lives aqui há muitos dias, nós sabemos e confiamos e sabemos disso, que Deus está fazendo algo e nós precisamos ter essa responsabilidade, no máximo que pudermos, de orientarmos ou trazer luz à interpretação das pessoas, sobretudo aquelas que são cristãos, que vão nas igrejas, ou seja, que vão nas reuniões desses movimentos, e ali precisariam, né, receber resposta, ou precisam receber resposta dos seus líderes e das suas frentes teóricas e teológicas e escatológicas e filosóficas e tudo mais. Então, com base, né, com essa introdução, eu venho dizer aqui nessa live, nessa noite, que a religião, ela precisa, num momento como esse, mais do que nunca, ter o principal papel no meio do mundo. Ou seja, o que pode realmente trazer um equilíbrio emocional e espiritual, ou até mesmo uma visão de esperança, uma expectativa de esperança e de um certo conforto de saber que o Deus que servimos está no controle disso, e Ele está trabalhando todos os dias para subir a superfície de uma situação como essa com um resultado bom. Ou seja, eu não acredito, né, nós não podemos acreditar, para nós que servimos a Deus, que um caos como esse, um colapso como esse, uma praga como essa, uma situação como essa, onde para o mundo inteiro não tenha uma resposta, ou Deus não vem à superfície trazer uma resposta plausível, ou que possa responder à angústia, à expectativa, à confusão de mente, que não venha a trazer as respostas que o mundo precisa num momento como esse. Se nós, num momento como esse de pandemia ao redor do mundo, não tivermos uma resposta que o Espírito Santo nos traga e nos conforte e nos oriente, mesmo no meio do pânico, no meio do medo, no meio da crise, mas que venha acertar, nivelar o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa esperança, de forma que isso coadune ou se equilibre, equalize com as Escrituras e com aquilo que estava profetizado. Se a nossa religião, a nossa fé, o nosso caminho espiritual não trouxer isso neste momento, para mais nada vale essa religião. Eu quero dizer que se nós não tivermos, num momento como esse, uma resposta e um conforto que essa religião nos oferece, ou o que ela tem para nos oferecer num momento como esse, então ela não vai servir para nós nos tempos somente de alegria, de prosperidade. Porque, sinceramente, acredito eu que se nós não tivermos nenhuma obrigação, né, de como cristãos, de buscar entender, ir a fundo das respostas, se nós não tivermos vontade, ou se nós não tivermos fome de resposta ou de justiça,
então também a nossa religião ela é em vão, porque afinal de contas a religião ela só realmente será importante ou válida se ela trouxer para a Terra uma divindade, ou seja, um recurso, uma intervenção divina. A religião ela só pode realmente ser legítima se ela trouxer para nós, nos momentos como esses, uma resposta que o mundo não nos dá. Ou seja, o que eu estou dizendo é que se nós não conseguirmos, durante momentos como esse, termos um respaldo na nossa religião que nos traga paz, conforto, equilíbrio, esperança, certeza, respostas, então a nossa religião ela não pode servir nos momentos de alegria, de normalidades, de prosperidade, de saúde. Então, para que serviria uma religião que é uma religação, uma conciliação do homem com a divindade, com o Criador, se não para trazer respostas que o homem, o filósofo, o professor, o juiz, o médico não possa te trazer. Então não seria de uma forma bastante simples, eu quero dizer aqui, não seria importante de forma nenhuma termos dar importância ou termos aí uma satisfação, uma alegria ou uma importância maior para as religiões se não fosse realmente para ela nos servir num momento como esse. Então, nesta introdução, fazendo esta introdução, eu quero dizer para vocês, quero falar aqui um pouco, né, sobre aqueles que realmente acompanham e querem entender realmente a diferença entre religião e o reino de Deus. Porque viver hoje foi falado, alguém falou hoje nos noticiários, algo que eu achei interessante, que mais ou menos algum líder, algum político, eu não lembro quem foi, que disse que hoje à tarde que a religiosidade, quer dizer, a espiritualidade serve nesse momento para completar aquilo que o governo não consegue completar e nem a medicina e as terapias. Achei interessantíssimo ouvir isso de uma pessoa numa bancada de discussão. Então, pegando esse gancho aí, eu quero dizer para você que está aqui nesta noite nos ouvindo, mais uma vez, que tem aqui o costume, todos esses momentos, de vir saber o que é a diferença do reino e da religião, que tem a capacidade, né, ou a curiosidade de querer aprender um pouco mais sobre aquilo que nós estamos falando. O poder da religião, e aqui eu quero fazer uma diferença para nós entrarmos num tópico bem sucinto. Eu vou tentar ser sucinto, porque o fato é que o discurso do reino, a palavra do reino, quando nós vamos falar do reino, nós realmente temos muito mais o que dizer, quer dizer, nós temos muita coisa a falar, porque muitas coisas, muitas perguntas vêm na nosso próprio entendimento, na nossa própria mente, e o Espírito Santo nos devolve isso, nos fazendo lembrar daquilo que biblicamente, historicamente, Deus conduziu o seu povo. O poder da religião está na capacidade de servir de substituto para o reino de Deus e de atrapalhar a raça humana de buscar resposta genuína para o seu dilema. Escrevi aqui, resumi aqui dizendo por que então a religião ela não tem trazido respostas que traga um conforto e de verdade traga uma esperança pós-crise. Quer dizer, qual é o resultado que teremos depois dessa crise? O que Deus está planejando? Por que Ele permitiu isso? E nós que somos cristãos, embaixadores, representantes, quer dizer, servos, né? Igreja é aqueles que representam o poder de Deus, a palavra de Deus. A igreja é o fenômeno, a instituição, quer dizer, é a federação, é o povo, é a resposta que o mundo precisa, sobretudo num momento como esse. Então a religião ela está impregnada nesse momento ao redor do mundo, tentando roubar, porque ela faz com que os seus adeptos ao redor do mundo fiquem no entretenimento político, filosófico, somente científico, e de forma que subtrai e se desvia do foco que realmente a Escritura quer trazer e quer responder. Então, o que eu quero falar aqui
sobre a natureza das religiões e como elas têm impacto na busca do ser humano pelo reino de Deus, demonstra várias verdades bastante significativas, porque é aquilo que nós falamos no reino. Tá? A religião deixa o ser humano preocupado até que ele descobre o reino. É por isso que muitas pessoas têm feito rodízio e saído das religiões. Porque as pessoas elas ficam preocupadas porque elas não estão tendo respostas que elas gostariam de ter, elas não estão tendo, nos lugares que elas frequentam, respostas cabíveis ou satisfatórias para um momento como esse. Então é por isso que ela deixa você, o ser humano, deixa nós entretidos na fábrica da religião, de forma que nós começamos a ficar inquietos, e essa inquietude faz com que nós encontremos o reino. Quantas pessoas na inquietude, na busca pela verdade, não encontrou o reino? E a religião é o que o homem pratica, eu sempre disse isso, enquanto não descobre o reino. Por quê? Porque a religião, ela faz com que o homem pensa que está protegido, que está com as respostas, que tem todas as respostas, porque a religião, ela tira o homem do conforto da sua casa, leva ele para um gueto, para um lugar onde ali estão reunidas pessoas, e ali cantam louvores, cantam hinos, e ali fazem dogmas, cumprem ritos, fazem coisas, e tudo que, ou apenas aquilo que é falado ali, dá uma falsa ideia para que os adébitos, para que nós pensemos ou achemos que somente aquilo é a verdade e aquilo é a única coisa que bastaria. O problema, o fato é que o povo em geral, de todas as religiões, estão fadados, né? E estão também fadados já de não ter respostas, e é por isso que as pessoas estão mudando muito de religião. As pessoas saem da Batista, vai para a Presbiteriana, vai para a Fonte da Vida, vai para a Quadrangular, vai para a Assembleia, vai para a Católica, sai da Católica, vai para a Carismática, sai da Carismática. As pessoas estão num rodízio sem fim. E eu costumo dizer que as pessoas, quando elas estão visitando e mudando de religião, de denominações, de instituições, elas estão fazendo isso porque elas não encontraram com Deus. Porque a partir do momento que você encontra com Deus, você para, você fica, você alimenta e você cresce. Então a religião é o que o homem pratica enquanto ele não encontra o reino. É por isso que as pessoas estão muitas vezes desanimadas de ir para os centros de reuniões, porque sabe que vai chegar lá, não vai ouvir uma boa nova, não tem respostas plausíveis para um tempo como esse, para um momento como esse. É por isso que nas lives nós estamos diariamente falando, e para quem está lá participando, para quem está lá seguindo as lives todos os dias, ou quer dizer, todos os dias que nós entramos no ar, estão percebendo que nós estamos trazendo aquilo que temos e podemos e de respostas de Deus, para que as pessoas tenham, nesta oportunidade, uma resposta plausível dentro da expectativa e das profecias de Deus para o mundo, ou da palavra de Deus para o mundo, das escrituras de Deus para o mundo. É por isso que as pessoas elas têm que ter a responsabilidade de fazer com que a palavra seja pregada de verdade. Os líderes têm que ter essa responsabilidade. A religião prepara o ser humano para deixar a terra, e o reino capacita a humanidade para dominar a terra. É outra coisa que eu quero pontuar aqui. As pessoas ficam o tempo inteiro achando que agora, como eu vi, as pessoas estão muito ouvindo, né, aquela canção que é antiga, né, que nós cantamos muito. Eu mesmo já cantei essa canção antiga, aonde diz lá que está todo mundo passando, que está todo mundo cantando, que o mercado está vazio, e os sinais não vejo mais, o motorista do ônibus, o rei está voltando, ele vem me buscar. É uma canção bonita, é uma canção que tem uma letra realmente profética, é uma canção que realmente ela quer dizer alguma coisa, e o que ela está dizendo é que existe algo melhor do que ir para a igreja neste momento. Ou seja, não ir para a igreja de pedra, não é ir para a igreja de cimento, de paredes, mas ir para a igreja que estuda, que interpreta, que quer conhecer. Esse é o principal motivo nesse momento, porque a palavra de Deus diz que quando começassem todas essas coisas, ainda não era o fim, mas era para levantar a cabeça, porque a redenção estava chegando. É por isso que as pessoas elas não têm entendimento da verdade, e elas, todas as vezes que surge um juízo de Deus,
elas acham que o mundo está acabando. Isso desde a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, grandes conflitos que teve, terremotos, tsunami, queda do World Trade Center. Mas o fato é que Deus está balançando, impactando o povo dele para prestar mais atenção nas Escrituras e na verdade e deixar de fazer com que as instituições religiosas, ou seja, que a igreja seja um lugar de espetáculo, de shows, de levantar dinheiro, de falar de política, mas que seja um lugar onde as pessoas precisam urgente ter compromisso com a verdade e estudar a palavra. É por isso que vemos falando do reino, Deus vem falando e falou desde o princípio que ele faria esses sinais com a chegada do reino, para ele mudar a história, para ele tirar a religiosidade, a política, a fama, os espetáculos de dentro das igrejas, para começar a levantar uma igreja genuína, genuína, uma igreja que tem conhecimento, um povo que conhece os mistérios de Deus, que abandona o pecado, que abandona todas as práticas erradas, que abandona a política, o farisaísmo, a hipocrisia e principalmente a doutrina errada, fazendo com que muitas pessoas tenham, ao invés de ter a responsabilidade de falar a verdade, usar os palcos, usar as mídias, usar a internet para poder fazer política ou até mesmo para poder usar o nome de Deus para enganjar aí as suas campanhas financeiras, enganjar as suas campanhas de famosidade, de política. E isso é uma coisa que tem realmente tirado o foco do povo e é a oportunidade que Deus poderia dar, aquilo que poderia acontecer, o momento que poderia acontecer de Deus falar alguma coisa, ou exortar, balançar a humanidade, o povo, para chegar nos lugares que ele quer, ou para entender o que ele quer, vem o homem, vem as pessoas fazerem com que a palavra dele seja sufocada, a verdade seja sufocada, e então torne a fazer com que a mensagem seja mais uma vez sufocada e mais uma vez denegrida diante de todo o recurso que é a internet. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? É que a religião precisa se posicionar, sobretudo os cristãos, povo cristão, povo católico, povo evangélico, prestar atenção em momentos como esse e tentar entender o que Deus está dizendo. Não podemos deixar a arca de Noé ser construída e o dilúvio começar. Não podemos interpretar os recados de Deus, as coisas que acontecem e não fazer mudança ou não praticar mudanças e transformações, sobretudo arrependimento. Não podemos sair de momentos como esse ou tentar sair de momentos como esse somente orando. A oração é algo que deve ser feito todos os dias, em qualquer época, não só diante de pandemias, mas principalmente porque é diante de situações como essa que nós devemos pedir ao Senhor nas nossas orações que Ele venha manifestar qual é a vontade dEle, o que Ele está dizendo com isso, o que Ele quer falar com isso, por que isso está acontecendo. Então eu creio que todas as coisas que Deus tem trazido para nós é algo que vai gerar esperança, expectativa, do ponto de vista do entendimento religioso, espirituoso e de interpretação da palavra de Deus, para que nós não deixemos de forma nenhuma que este momento passe sem que crescemos ou sem que aproveitemos este momento para arrependermos da nossa religiosidade. A religião tenta escapar deste mundo, o reino causa impacto, influência e transformação. Por quê? Porque em momentos como esse, nós vemos o que? A religião querendo dizer que isso é obra de Satanás, que isso é obra de política. Nós vemos nesse momento igrejas, pessoas cristãs querendo culpar sistemas políticos, sistemas de mídia, culpar Satanás, o diabo, que isso é culpa do diabo, que isso é culpa de televisão, que isso é culpa da Rede Globo, que isso é culpa de isso e daquilo. Não, isso não é culpa de ninguém, isso está acontecendo no mundo inteiro. Preste atenção, um momento como esse, nós que somos espirituosos e religiosos, ou seja, nós que somos cristãos, precisamos interpretar a coisa da forma correta. Não é justo, não é plausível, não é digno, não é de um caráter justo sermos cristãos e interpretarmos erradamente momentos como esse, que para o mundo, a nossa palavra, a pregação, a nossa fé, você que é cristão, você que é católico, você que é cristão, você que é evangélico, você que é católico, você que é espírita, você
sabe que o mundo inteiro é vítima, sempre foi vítima, quer dizer, o planeta sempre foi vítima de revoltas, revoluções e catástrofes, e isso sempre é uma mensagem que Deus traz, sobretudo, como foi dito no início desta live, nós não podemos usar este momento para fazer política, ou usar este momento para poder fazer comércio, fazer brigas, conflitos nas nossas redes sociais. É mais plausível usarmos a palavra de Deus, as Escrituras, o nosso senso de cristão espirituoso, seja qual for a sua religião, é o momento melhor para nós entrarmos e citarmos a palavra de Deus, citarmos as Escrituras, dizendo que passaríamos por calamidades e que esses sinais estavam bem próximos do estabelecimento do reino de Deus, que pararia o mundo, que as nações lamentariam, sinais que fariam no céu, na terra, que os homens iam ficar espantosos. Tudo isso está nas Escrituras dizendo que são sinais fortíssimos para o estabelecimento do reino de Deus. Então é feio, não podemos estabelecer de forma nenhum vínculo com esse discurso nojento, fajuto, um discurso pejorativo, menor, ridículo, de ter que usar um momento como esse para poder fazer política e tudo mais. Algumas pessoas vêm dizer que alguns pastores estão usando este momento para poder pregar, para poder fazer com que as pessoas tenham medo, para fazer discurso. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, é papel restritamente da igreja, ou seja, dos cristãos, interpretar neste momento, dar uma resposta à comunidade, é um papel importante sim das religiões, das igrejas, é um papel fundamental do reino de Deus, trazer uma resposta, fazer com que o povo não somente ore e jejue, mas principalmente preste atenção e busque o conhecimento, porque alguma coisa Deus quer fazer. Deus não faz com que essas coisas aconteçam, não permite com que isso aconteça, para que amanhã tudo isso passe e continue da mesma forma. Todo o percalço, toda a grande tribulação, todos os sinais evidentes que Deus envia a cada século é para fazer grandes mudanças, precede grandes transformações e com certeza Ele já tem preparado alguém, algum grupo, algum povo, trazendo alguma coisa para logo depois disso ser anunciado. Deus, Ele nunca, como foi logo depois da queda de Babel, depois do dilúvio, quando Deus levanta Abraão para fazer algo grande, como Deus levanta Elias para poder fazer algo grande depois da apostasia dos líderes de Israel, como Deus levanta Jesus para fazer algo grande depois da apostasia dos profetas e dos reis. É importante que você tenha este conceito e esta interpretação, porque não vai chegar a lugar nenhum o seu discurso de oração, quer dizer, você somente orar pedindo para que Deus interfira, porque a oração bíblica é de quebrantamento. Então o que é? Se o meu povo orar, se o meu povo se arrepender, se o meu povo se arrepender, se ajoelhar de tudo que tem feito, eu virei e sararei essa terra. Significa que o povo tem que arrepender. Significa que quem representa, biblicamente, quem representa a imunidade da terra, ou apresenta a interrupção da ira de Deus na terra, sempre foram os homens de Deus, a igreja, os que oram, os que pelejam. E se essa oração não estiver ligada no céu, de conformidade com a palavra, com as escrituras, ela de nada vai valer. Por quê? Porque a oração verdadeira de quebrantamento inclui um arrependimento. O que é arrependimento? Forma de pensar errada, forma de crer errado, forma de cultuar errada, forma de proceder com as escrituras errada. Então arrependimento não é só orar e dizer para Deus vir curar, para Deus vir sarar. Arrependimento, oração de arrependimento, jejum, quebrantamento, inclui principalmente uma nova postura como cristão e como igreja, uma nova postura de eliminar de vez por todas a politicagem dentro dos palcos das igrejas, os popstar, quer dizer, os artistas gospel, eliminar as campanhas, porque biblicamente não existe campanha. Eu quero dizer uma coisa para vocês e para todos os líderes que vão ouvir ou estiver ouvindo: todas as vezes que nós temos um comportamento de curiosidade ou de arrependimento para querer entender mais, conhecer mais e saber mais das Escrituras, algo novo é revelado. É por isso que o reino foi revelado para quem?
tem fome de justiça, para quem está correndo atrás de algo mais, que não tem se alimentado dentro das suas igrejas. Não tenha vergonha, porque as pessoas que muito sabem, que muito lê, que muito pensam, elas estão buscando algo a mais, porque elas já perceberam que a sua comunidade, que a sua religião não tem trazido resposta e nem resultado para a sua alma que está fadigada, que está cheia de dúvidas e de perguntas que não podem ser superadas, não podem ser respondidas, e de conhecimento que não vem ser superado nunca. É por isso que momentos como esse, conforme eu falei no início dessa live, nós precisamos entender que Deus está mandando uma mensagem, alguma coisa Ele está falando, alguma coisa Ele está mandando dizer. Então arrependimento, oração de arrependimento, ela tem muito a ver com arrepender-se da forma que você tem pensado, arrepender de como tem crido. Quando João Batista chegou anunciando Cristo, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele quis dizer que era para se arrepender da forma que os judeus pensavam. Isso significa, isso é uma metanoia. Ele quis dizer que era para os judeus que há 4.000 anos estavam ali crendo na lei, tinha que pensar diferente, tinha que ter uma nova forma, tinha que ter um novo conceito de crença. Quer dizer, arrependimento tem a ver com pensar diferente. Arrependimento tem a ver com andar diferente. Quer dizer, vocês precisam crer diferente. Arrepender é isso. Vocês precisam crer em algo mais que supera isso. Arrepender dentro da Bíblia significa: eu estava pensando errado, eu tinha uma concepção das coisas errada, diferente daquilo que Deus quer para essa geração. Se Deus quis Moisés na frente da lei, e Deus quis Israel caminhando com a palavra dele, sendo o mordomo da palavra dele por tanto tempo, e agora ele quer algo novo, então eu preciso entender que o meu pensamento também precisa ser modificado. É por isso que nesse tempo de reino, na última live que eu falei sobre a época do reino, vem esse conceito que precisa ser esmiuçado aqui para esmagar o conceito antigo de religião, de que as coisas sempre foram sempre assim e vão ser sempre assim, como eu sempre tenho usado nas minhas ministrações, a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou sempre assim, eu vou ser sempre assim, porque as coisas por aqui sempre foram assim. E isso é a base, é o prefixo de qualquer atitude de arrependimento. Isso é a base de arrependimento. Ou seja, mudar a forma de pensar, tentar fazer um reset no seu cérebro, para que então a sua religião traga respostas plausíveis para momentos como esse, para que você seja como pouquíssimos cristãos, judeus, que compreenderam que Jesus chegou em Jerusalém e está fazendo um reset, reiniciando algo, e é por isso que somente 0, poucos por cento creram em Cristo. O resto de Jerusalém, todos foram contra Cristo, pregaram contra Cristo, levaram Cristo para a cruz e até hoje não creem em Cristo. Isto é a mensagem máxima do reino. A religião, ela faz com que a pessoa fique habitolada nas crenças antigas e no sistema de recompensa. Ou seja, eu creio em Deus, Deus vai cuidar de mim, eu oro todos os dias, Ele vai me dar uma resposta, eu vou agradecer, e porque eu vou agradecer, Ele vai me ajudar e Ele vai fazer com que eu tenha ou alcance aquilo que eu preciso. E esse é o grande erro, porque Deus, ele não tem compromisso em ficar dando feedback para as pessoas que não têm compromisso com Ele. A religião, de uma certa forma, ela deixa as pessoas preguiçosas, porque as pessoas seguem aquele rito diário da igreja, aonde ali, tudo que ela escuta é o que ela escutou há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Ela nunca tem um maná escondido, uma comida boa. Você chega nas igrejas, você chega nos lugares, nos centros, nas missas, nos cultos, e tudo que você escuta é coisa que você já escutou a vida inteira. Você não tem mais prazer de ir. Às vezes você vai justamente por um culto religioso ou social, porque você quer que o seu parente vê, que o seu amigo vê, geralmente porque a sociedade está ali, porque o seu amigo está ali. Então isso passou a ser um hobby, de forma que ir na igreja para muitas pessoas é a mesma coisa de ir no Rotary Club, ir na academia, ir no jogo de futebol da quarta-feira, ir na academia, quer dizer, ir no Lions, ir em qualquer outro grupo, na maçonaria. Ir na igreja para muitos hoje é simplesmente cumprir o rito de ir em qualquer organização social, encontro social,
para que a sua alma seja satisfeita e você perceba ou ache que está fazendo parte de algo que é importante ou algo que também faça parte daquilo que muita gente está fazendo. Está na moda hoje ser evangélico, está na moda ser cristão, está na moda você postar versículos. Então isso é uma coisa que de uma certa forma precisa ser, hoje, mais do que nunca, nesse momento mais do que nunca, repreendido e feito um up-down para que possa as coisas fazerem uma volta, uma subida e uma descida para você analisar o que está acontecendo. Você tem que pensar tudo o que está acontecendo, dar uma volta de 360 graus para saber se a sua religião, se o seu credo, se a sua crença, se a sua fé está trazendo resposta para você, sobretudo na sua vida profissional, no seu trabalho, na sua vida efetiva, na sua mentalidade, no seu equilíbrio emocional, porque isso também é respostas espirituais, é resposta do céu, dizendo que está ligando, ou você está ligado a algo que Deus deixou escrito ou quer que você faça. Preste atenção numa coisa aqui que eu quero dizer para você. Talvez seja por isso que Jesus se dirigiu aos líderes religiosos lá naquela época, de maneira tão veemente. Ele disse: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens conhecer o reino de Deus, e nem vós entrais, e nem deixar entrar aqueles que estão querendo entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis de mar a mar e a terra toda para fazer um discípulo, e depois que vocês conseguem fazer um discípulo, fazei deles filho do inferno 2 vezes mais do que vós são. Palavras de Jesus em Mateus 23, 13. Palavra pesada, mas isso aqui eu estou usando para você entender o seguinte: o sistema religioso, ele faz com que as pessoas, ele vai atrás de pessoas, está pensando somente em número. O sistema religioso, ele só pensa em metas, fazendo com que as pessoas chegam a entrar, a fazer com que muitas pessoas sejam adeptos ou discípulos simplesmente para poder elevar os números. Por quê? Porque todo o sistema religioso, desde que o mundo é mundo, desde o sistema papal do Vaticano, que Constantino trouxe o cristianismo para dentro lá do Império Romano, convertendo de uma forma falsa e errada e equivocada. Para quem conhece a história da Igreja Universal, sabe e conhece que isso foi um estratagema, e é de muitos líderes contemporâneos também, dizer que faz parte de uma religião para poder, logicamente, fazer acordos aí com líderes de Estado, ou também até mesmo para ganhar pessoas e nações e povos para a sua religião. Então, por isso que os fariseus, eles não deixavam que a mensagem de Cristo fosse pregada, porque a mensagem do reino, ela é mais poderosa e ela esmaga, e ela faz com que o povo perceba, entenda aquilo que Deus realmente está fazendo desde o princípio, que é estabelecer o reino. É claro que uma luta, uma jornada deveria acontecer, um percurso deveria acontecer, mas chegaria um momento, e chegou geograficamente e cronologicamente, e esse tempo haveria de chegar depois do 6º milênio, aonde os povos haveriam de compreender e conhecer a verdade, e a ciência saturada, a tecnologia avançada, e a ciência sem respostas, e a igreja, a religião sem resposta, haveria de manifestar nesse tempo a grande glória e o conhecimento da glória do reino de Deus. Então chegaram ao pé de Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os seus discípulos a tradição? Pois não lava as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus, porque vos digo que a vossa justiça, se não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os pecadores, os corruptos e as meretrizes entrarão primeiro diante de vós no reino de Deus. Isso que Jesus falou está lá em Mateus 5, 15, 21. Isso aqui
esmaga muita concepção de religiosidade. E eu quero explanar isso aqui um pouquinho. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus ele percebeu como sendo mentor, protagonista de uma fase da graça que iria terminar na chegada do reino agora. Ele percebeu que a liderança religiosa, os líderes religiosos e também o povo do Império Romano que estava ali meio ligado, aliançado com o Império Romano, com os líderes de Jerusalém, com os líderes eclesiásticos, com o clero de Jerusalém, Jesus percebeu que eles, que essa liderança conjunto conspirava matá-lo e atrapalhava o povo pequeno a acreditar nele. Primeiro denuncia dizendo que os líderes não sabiam da verdade, não tinham as revelações, não tinham os mistérios do reino, não compreendiam as revelações e atrapalhava o povo pequeno que queria entender. E em segunda parte, ele entra já com uma denúncia seríssima. Ele fala, olha, e ele fala com toda a comunidade de Israel, dizendo, se vocês não fizerem mais justiça, quer dizer, se a vossa justiça não for maior do que a desses líderes, vocês não vão entrar no reino de Deus. E o que é essa justiça que Jesus aqui denomina, ou aqui ele decreta? Que eles tinham a capacidade de ser pior em interpretação, aceitação, arrependimento, humildade, do que os corruptos, os pecadores, os ladrões, as prostitutas. Então isso é sério. Por quê? Porque ele classifica duas classes aqui. Quer dizer, ele divide duas classes. Ele diz que um povo era de uma certa forma, era proscrito da comunidade, é um povo que era proscrito da denominação religiosa, da comunidade religiosa, tido como povos pecadores, ou seja, povos impróprios, renegados, julgados, condenados pela sociedade religiosa. Então ele fala aqui abertamente que essas pessoas, elas teriam e têm muito mais influência para arrepender, e aqui está a definição correta de arrependimento. É as pessoas compreenderem em si, saberem quem elas são. As pessoas aceitarem que a palavra das Escrituras e a palavra de Cristo tem mais poder, ou a palavra do reino, o ensinamento de Deus, a chegada do reino tem mais ensinamento, tem mais ciência, tem mais espiritualidade, tem mais resposta, tem mais razão do que aquilo que elas são, ou do que os religiosos oferecem, ou do que os políticos oferecem, ou do que a ciência, a teologia ou os imperadores oferecem. É isso que Jesus está dizendo. Essas pessoas humildes, elas têm mais capacidade de entrar no reino porque elas reconhecem o poder de Deus e reconhecem que o clero, a liderança, os políticos, os líderes não permitem que a verdade seja anunciada, não usam a verdade nos seus discursos, não equalizam ou interpretam na lei, na sua legislação e tampouco no seu governo, na sua jurisdição, as leis de Deus. Ou seja, então aqui ele menospreza, esmiuça e também esmaga, né? O comportamento tanto dos religiosos, dos líderes políticos, que é o Império Romano, e dos religiosos que são judeus, como também aqui ele exalta e mostra que a pessoa arrependida, ela pode chegar a ser, e tem chegado, muito mais do que qualquer um outro cidadão do bem, ou qualquer um outro que tem a aparência de ter moral, ou de gostar da justiça ou da ética. Muitas vezes tem pessoas que às vezes elas têm muito mais ética, mais moral, mais correção, mais palavra, mais seriedade nos compromissos, nos comportamentos, na justiça, do que muita gente que prega moral, que prega contra a corrupção, que prega contra a injustiça. É verdade que muitas vezes tem pessoas que muito pregam contra a moral, contra a corrupção, a imoralidade, ou contra a corrupção, ou contra a injustiça, que na verdade no desenrolar ou desenvolver do seu cotidiano é muito mais injusto, muito mais imoral ou muito mais corrupto do que aqueles que talvez estão julgando. Então Deus, ele usa um critério muito peculiar aqui. E é por isso que a religião não tem trazido as respostas que precisamos. Por quê? Porque a religião, ela está por trás das igrejas,
de um falso moralismo, fazendo com que as pessoas elas entrem e saiam dali com a concepção de que está tudo correto, porque simplesmente foram para a igreja, estão na igreja, e o fato de estar ali na igreja, de ser cristão, já lhes dão blindagem capaz de fazer com que esses defeitos ou esses buracos, né, no seu caráter ou na sua vida do cotidiano sejam eliminadas ou superadas. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Por que eu estou dizendo isso? Eu iniciei a live para quem entrou depois, que perdeu lá no início, depois você volte para você compreender o raciocínio que eu estou fechando aqui agora. Por quê? Porque a religião, ela, comecei dizendo e vou terminar, a religião ela sempre precisou ser, ela precisa estar no discurso de um governo. A fé, a palavra de Deus, as escrituras, sobretudo num país como o Brasil, que é um país cristão. Diz ser um país laico, mas é um país cristão, aonde todos nós somos católicos ou espíritas ou evangélicos. Na grande maioria esmagadora, nós somos evangélicos, porque não existe nenhuma outra religião no Brasil que se reúne ou comunga mais do que os evangélicos. Porque muitas são as igrejas cristãs evangélicas dentro de uma cidade em comparação às igrejas católicas. Ou seja, os evangélicos eles têm muito mais também predominância dentro da religião do que os católicos. Por que eu estou dizendo isso? Porque é necessário que dentro dessas reuniões ou dessas religiões, seja católico ou evangélico, num país laico, os líderes, os governos, os prefeitos, os governadores, os presidentes, os deputados, que são católicos, que são evangélicos, usem a tribuna para poder fazer jus à palavra de Deus, sobretudo numa coisa como essa. Fica todo mundo desesperado, fazendo medida, tudo bem, isso é necessário, porque cada um tem o seu cargo, mas por favor, todos nós aqui que estamos ouvindo, você trabalha, você tem sua empresa, você é funcionário, você é patrão, você é autônomo, você, independente da crise que estamos vivendo, isso vai normalizar, porque o Espírito de Deus já tem falado que o Brasil será poupado de algo pior, de uma crise grandiosa financeira. Não vai haver uma crise financeira no país, vai haver uma crise política, mas financeira logo vai estabilizar, porque Deus já tem falado isso. Mas eu quero dizer que no momento como esse, cada um de nós temos que aguçar a nossa espiritualidade. É bonito, é decente nós usarmos isso. É por isso que eu venho nesse tema dizer que a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade, ela é mais importante, ela é mais coerente do que qualquer outro discurso que nós tenhamos ou venhamos a dar. Aí você fala, mas eu não sou pregador, eu não tenho conhecimento da palavra, eu não sou nenhum formador de opinião, como às vezes você é, mas eu quero dizer uma coisa para você, por favor. Cristianismo, reinismo, um homem ou mulher de Deus não precisa ter habilidade para pregar, precisa somente ter vergonha na cara para ter que pregar, citar as coisas, explicar, ganhar pessoas. Isso é papel de qualquer pessoa fazer. Isso não é papel para quem faz faculdade de teologia, isso não é papel para quem faz curso de obreiro, isso não é papel para quem fica 24 horas estudando, não. Isso é papel para quem deixa o Espírito Santo usar. A própria Bíblia diz que quando você abre a boca, Deus usa você. Muitas vezes, quando nós queremos falar alguma coisa, nós viemos para cá para a live, ou viemos para os púlpitos, para as gravações, sem saber o que vamos falar, e o Espírito dá o conhecimento. Então eu quero te dizer uma coisa, use as ferramentas que Deus te deu, o conhecimento que Deus te deu. Muitas pessoas deixam de ouvir lives, de enriquecer na espiritualidade, no conhecimento, para poder enriquecer somente em outras áreas. Aí eu te pergunto, que reino que você tem representado? Qual é o sistema que você tem representado? Você tem sido cidadão mais do reino ou cidadão somente republicano? Ou seja, qual é o seu interesse e a sua procrastinação em fazer o que realmente você tem que fazer? E por que nós temos que enfatizar isso? Porque está escrito, foi citado hoje, que se a nação, se o líder, hoje até teve o João Carlos, né? Ele citou hoje
eu sei que muitos não sabem quem ele é, mas ele citou hoje um versículo que é bem, eu vou citar aqui nessa live aqui, vou falar sobre isso para dar honra a ele. Ele citou um versículo hoje de Ezequiel 34, onde ele fala, Deus fala na boca do profeta Ezequiel, onde todo ali o capítulo ele está exortando, ou falando, ou julgando, derrubando, condenando os pastores, os líderes das religiões. Cabe aqui. Por quê? Porque são os líderes que a palavra de Deus sempre direcionou. Sempre, de Gênesis a Apocalipse, Deus lidou com líderes, seja para poder exortar, ou seja para usá-los para fazer alguma coisa. E a palavra de Ezequiel 34, ela fala que eu estou contra os líderes da casa de Israel. É uma profecia de Ezequiel para o futuro, dizendo que os líderes, isso entra em harmonia com o que também está lá escrito em Apocalipse, capítulo 2, que todo mundo que acompanha o reino sabe que usamos muito o capítulo 2 de Apocalipse, aonde ali fala exatamente sobre isso. Jesus também falando sobre a liderança, o anjo que está na frente das igrejas, das espiritualidades e dos governos. Então, cabe aqui dizer que, quando ele fala de Ezequiel 34, que vai derrubar a liderança, que vai derrubar os governos, os pastores, quer dizer, aqueles que comandam Israel, os líderes do cristianismo, ele está dizendo com todas as palavras que as pessoas não estão usando a verdade e as escrituras dentro das igrejas e das religiões. Quando Deus fala, usando Ezequiel, estou contra vós, ó pastores da casa de Israel, porque vós não tem procedido como convém a minha palavra, porque tem feito com que eu veja retirada da pele das ovelhas as lãs, e fazem com que, eu vou até abrir aqui para me ler para você, e fazem com que isso seja notório aos meus olhos. E aí ele aplica uma ira ali, e aqui diz assim, comeis a gordura, vestivos da lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Porque campanha somente de dinheiro, pessoas no meio de uma pandemia dessa, fazendo lives para pedir dinheiro, ou mesmo dentro ou fora de uma pandemia como essa, que não prega os mistérios, que não prepara o povo para o reino, que não dá um maná escondido, que não dá uma palavra nova, não dá uma palavra boa, mas que faz com que isto se transforme em palco ou comércio para tiragem somente de shows e de política, e também de dinheiro e de prosperidades. Ele fala, ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmo, não apacentarão mais as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouve a minha palavra, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Ou seja, por quê? Porque o povo que era para conhecer a verdade está aí jogado à rapina do campo. Vem um governo que é cristão e não prega, não usa a palavra dentro do seu discurso. Vem um profeta, não usa. Vem um empresário, não usa. Vem um cidadão cristão, não usa no Facebook. Vem um pastor e não usa. Porque usa errado, ele está dizendo contra os líderes que são cristãos. Portanto, ouvi a palavra. Assim diz o Senhor, eis que eu estou contra os pastores, e deles eu arrancarei as minhas ovelhas, e porei um termo no seu pastoreio. Não apacentarão mais as minhas ovelhas. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que não lhes sirva de pasto. E Davi, que eu hei de levantar, as apacentará. Isso aqui é uma palavra rema dentro do reino. Isso aqui é o quê? É a base e o início desta live. A religião, ela tem tirado o povo do foco da verdade. A religião tem tirado o povo da verdade e da palavra da Escritura, de forma que os líderes não têm levado as pessoas para um bom pasto ou para conhecer o processo, a tramitação de Deus na terra, sobretudo numa geração como essa. Pelo contrário, tem feito com que as ovelhas tenham se perdido para o misticismo. Muitos cristãos aí que estão perdidos no espiritismo. Tem pessoas católicas e evangélicas que não sabem mais o que é verdade, o que está na palavra, o que não está. Creem em reencarnação. Evangélicos crendo em reencarnação. Católicos
consultando o espírito de quem morreu. Pelo amor de Deus, ou você é cristão ou você não é. Então ele fala que ele vai arrebatar essas ovelhas. Por quê? Já começou. Quantas pessoas não estão saindo dos guetos religiosos para buscar uma informação, uma resposta dentro daquilo que realmente alimenta a sua palavra? É por isso que nós sempre batemos essa tecla aqui, para que nós tenhamos o compromisso com Deus de fazer despertar o povo. Ah, mas são poucas as pessoas que têm interesse e que não importa, não importa. Estamos fazendo a nossa parte, faremos e continuaremos, seremos ouvidos. Deus está no nosso meio, Deus está ouvindo, está falando, está andando com seu povo e há de ser que Ele fará com que todas as coisas sejam notórias, porque Ele é o maior responsável para que o povo encontre e ande em direção àquilo que realmente ele está fazendo. Você está vendo aqui, né, eu coloquei aqui nesta live, neste fundo hoje, esta borboleta azul que está voando aqui. Primeiro que eu coloquei ela, porque a borboleta, ela para muitos é símbolo, né, de fertilidade, para outros é símbolo de alegria e de esperança. Eu coloquei ela aqui hoje, é a borboleta azul, porque é o símbolo, é um dos símbolos, né, que eu tenho usado para mostrar que Deus está na direção, que todas as coisas estão na direção dele, que Deus está andando no meio de toda essa atmosfera de coronavírus, de atmosfera de pandemia. Como eu falei no início da live, né, talvez se tivesse acontecendo um terremoto aqui no Brasil, Deus que nos livra, Deus que nos livra disso, mas se tivesse acontecendo aqui um terremoto de 16, 17 na escala Richter, talvez as pessoas não estariam fazendo política, talvez as pessoas não estariam usando um momento como esse para poder fazer palco nas suas lives, na sua rede social. Se tivesse acontecendo aqui um tsunami, morrendo aí 100 mil pessoas, ninguém estava culpando isso a coisas tão somente políticas ou de partidos. As pessoas estavam mais, talvez o Brasil precisa realmente ser balançado, talvez o Brasil realmente precisa passar por lugares que outras nações passaram, pelo menos para ter um pouco mais de quebrantamento, compromisso com a verdade, porque no mesmo capítulo, ó Senhor cristão, Senhora cristã, que no mesmo capítulo que Jesus anuncia que tanto o terremoto como a tsunami, como a Primeira e Segunda Guerra Mundial, como o terrorismo, também as pestes seriam assolações para anteceder e avisar a chegada do reino de Deus. Então, por favor, vamos ouvir atentamente as coisas que temos falado, porque é muito indecente, imoral nós continuarmos com esse discurso. Não é para nós reinistas, não é para nós cristãos. Já faz tempo na vida que você está no meio do povo de Deus, já era hora e o tempo chegou de que você deve mudar o seu discurso para que você venha, em tempos oportunos ou futuros, ter menos vergonha, para que possa também ter um pouco mais de respeito de Deus e do céu e de Lisdeia, para que você tenha mais aliança no céu. O que eu quero dizer é que se você faz isso, você tem muito mais resistência para poder lutar e vencer nas adversidades que haveriam de vir. Então, eu quero que você tenha esta habilidade todos os dias de interpretação. Vamos entrando para o finalzinho dessa live. Eu não quero demorar mais, eu não quero esticar mais, mas eu gostaria muito que vocês pudessem compreender que, finalizando aqui, sintetizando aqui, nós falamos aqui hoje sobre o poder da religião, que ela deixa a pessoa na sua igreja, na sua denominação, no seu centro, na sua missa, no seu terreiro, aonde tiver, a religião deixa a pessoa ali sem resposta, deixa a pessoa ali acomodada e faz com que ela, em momentos como esse, simplesmente tenha medo e simplesmente deixe de interpretar ou de crescer, ou principalmente de verbalizar e dar glórias a Deus e interpretar aquilo que na verdade é o que a palavra de Deus nos deixou como aviso e como divisão de água
para poder anunciar um tempo novo. É necessário que você saiba que a religião sua, ela precisa ser profundamente estudada até que você descubra que ela não te satisfaça. Se você ainda insiste em ficar na sua religião, estude ela profundamente até que você saia dela. Porque o reino de Deus não tem nenhum compromisso com religião, porque ele é o fundamento da criação da terra e o resumo desta criação, e a terra voltando para a mão de um povo que tem sabedoria e tem ciência. O reino de Deus, ele começa antes do judaísmo. O reino de Deus, ele ultrapassa o cristianismo, porque o reino de Deus, ele faz com que as pessoas antes de Noé cresçam em Deus. O reino de Deus, ele faz com que a pessoa antes de Abraão existir, que é o nosso pai na fé, crescem em Deus. O reino de Deus, ele tem um poder tão abrangente que ele rompe épocas. Ele fez com que pessoas antes da lei, da lei de Moisés, crescem e seguissem a Deus. Ele fez o reino com que as pessoas, nos dias de Cristo, abandonassem uma religião milenar, que é o judaísmo, e caminhassem para uma nova dispensação. E aí eu falo para você com toda a autoridade e certeza bíblica, que a palavra de Deus nos garante que quando Jesus voltasse, chegasse para preparar o reino e separar o povo, puxar a rede para começar algo novo, eu não vou explicar aqui porque está na última live, Tempo do Reino, você pode voltar aí embaixo e ouvir ela ainda hoje. Ele faria com que uma dispensação nova começasse. Nessa dispensação, resumidamente, todo prefeito, todo governador, todo deputado, todo presidente, toda pessoa deveria, antes de mais nada, quando pegar o microfone, dizer graças a Deus, glórias a Deus, porque o reino de Deus chegou e nós estamos fazendo isso aqui conforme as Escrituras. Nós estamos aqui porque Deus nos levantou. Nós iremos fazer o que Deus nos mandou. Nós iremos derrubar tudo que não é bíblico. Nós não vamos fundamentar mais as nossas leis, os nossos dogmas políticos embasados em leis humanas. Nós vamos criteriorizar as nossas leis com base na legislação do céu. Então é isso que Deus está pretendendo, é isso que Ele fará. Não duvide, porque Deus já fez isso no passado. Deus já fez isso no passado de uma forma espantosa e gloriosa. Não pense em você que isso é uma coisa de uma forma simplesmente apocalíptica. Porque, na verdade, o apocalipse já está acontecendo. Não existe coisa mais apocalíptica do que o mundo parar dentro de casa durante 2 meses. Não existe um apocalipse maior do que as pessoas estarem confinadas neste momento dentro de casa. Para mim, isso é mais apocalíptico do que a Primeira e Segunda Guerra Mundial, que aconteceu somente em meados da Europa. Em lugares da Europa concentradas. Então não existe um apocalipse mais predominante do que um momento como esse para você refletir e saber que, apesar de todas as coisas serem de uma alegoria muito fantástica, Deus, sobretudo, Ele na sua supremacia está no meio das notícias, no meio dos fenômenos, no meio deste momento, julgando, separando ovelha dos bodes, fazendo algo que principalmente que é importantíssimo para a conservação, ou vou até mudar essa palavra, para a introdução e o começo do reino dele. Deus quer pessoas sábias, Deus quer pessoas inteligentes, Deus quer pessoas que pensem no próximo, pessoas que pensam na vida eterna, que têm amor pela vida, pelo próximo. Deus quer pessoas que tenham prazer na justiça, pessoas que aceite as manobras dele. Pessoas que não brigam com Deus, que não discutem com Deus. Deus quer essas pessoas para poder executar a sua justiça e fazer com que ela seja, nesta última hora, predominante e seja executada. Vou encerrar por aqui e eu quero deixar o último recado aqui para todos vocês que fazem parte dos movimentos do reino aí, pessoas, né, que estão nos assistindo, pessoas que fazem parte das nossas redes sociais. A gente sabe que aparece aqui somente aquelas que é do nosso círculo de amigos, mas nós sabemos que muitas pessoas assistem, estão assistindo, mas aquelas que sabem do compromisso das tribos, das quais nós fazemos compromisso,
orem, todas as tribos, eu tenho dito isso em quase todas as lives, pelo menos nas primeiras, voltem a orar dentro do seu croquis de oração, lá dentro da sua missão, do seu desígnio, orem todos pela manifestação de Deus, pela justiça de Deus. Não deixe de orar, não precisa de escala de oração, ore todos os dias, confiante naquilo que Deus tem te dado, a autoridade que Deus tem te dado, e saiba que esse sinal aqui, talvez não é importante para muitos, mas para mim ele é muito importante, porque todas as vezes que eu vejo, como Josué, né, lá na palavra de Deus, ele colocou uma pedra ali no Jordão. Quando ele passou o Jordão, ele pegou uma pedra e colocou a pedra na beira do rio, e ali ele pôs a mão e ele conjurou, dizendo: Senhor, eu nunca me esquecerei do que o Senhor fez pelo povo no deserto, eu nunca vou esquecer do juramento que o Senhor fez. E teve um determinado momento, quando eu estava no acampamento do Arraial, eu também fiz isso na beira do rio, e ali eu orei e falei para o Senhor: Senhor, eu nunca vou esquecer do que o Senhor fez aqui, esse tempo todo, na beira desse rio, 8 meses, consagrando, orando, recebendo o que o Senhor trouxe. No momento que eu estava orando, fazendo um juramento como Josué fez, na beira daquele rio, uma borboleta como essa voou na palma da minha mão. Ela veio voando na palma da minha mão, eu fui lavar o rosto, porque eu estava orando, chorando, e a borboleta veio lá do outro lado do rio, e voou e parou na minha mão. E quando ela parou na minha mão, o Senhor disse para mim, falou: meu servo, eu ouvi a tua oração, e eu tenho uma aliança com vocês. Todas as vezes que você vê uma borboleta voando como esta, é sinal que eu estou passando por ali, eu tenho um compromisso, e eu estou lembrando de vocês. Eu nunca esquecerei do meu povo que eu estou levantando. E graças a Deus, Deus nunca tem esquecido do povo dele, está lembrando. E eu quero encerrar aqui, deixando uma palavra de esperança para todos vocês, e que isso venha servir também de alento e conforto, que nesse momento que nós estamos aí vendo todos os dias os números subirem, né? Não é uma... Eu aqui quero falar com muita sinceridade, porque eu não tenho nenhum compromisso de fazer política na internet, porque nunca fiz, mas eu quero falar aqui uma coisa que vai além disso para encerrar. Não é a televisão que passa medo em você, não são os canais de televisão. Os canais de televisão são importantes para eliminar o foco do contágio, porque graças a Deus muitas televisões têm falado diariamente nas suas campanhas, nos seus jornais, do compromisso de nós termos a distanciamento. Tem pessoas, eu soube que tem pessoas que não sabiam, e nem pouco tempo agora, dos critérios mais básicos de higiene, quer dizer, ou de restrição do isolamento social, por causa de frequência de informação, de falta de informação, da não frequência da informação. Então, isso faz com que eu digo para vocês que não é os números da televisão, não é aí o crescente número que nós estamos vendo, como hoje nos Estados Unidos, crescendo cada dia mais, a Espanha, infelizmente, só nas últimas 24 horas, aí, 900 pessoas também morreram na Espanha. Na França, 400 e tantas pessoas. No Irã, 400 e até à tarde, quase 500 pessoas. Só hoje morreu no Irã. E assim vai, os números crescendo e as coisas acontecendo por lá. Eu quero trazer uma mensagem para finalizar aqui de esperança, dizendo o seguinte: que o anjo do Senhor, ele tem um compromisso no Brasil há mais de 40 anos. Os anjos do Senhor têm um compromisso nesse país. E eu vou encerrar essa live dizendo uma coisa que muita gente não gostaria de ouvir. Existiu uma crise em 2008, que todos os dias nós estamos vendo os economistas falarem em todos os telejornais do mundo. Todos os economistas do mundo falaram isso nos últimos 15 dias. A crise de 2008 que quebrou Nova York, que quebrou os Estados Unidos, que derrubou a Bolsa e que fez com que o governo dos Estados Unidos levantasse o segundo maior pacote de emenda para salvar a economia do país, foi em 2008. E você sabe, se você não lembra, nós do Brasil não fomos acometidos por essa crise. Eu me lembro perfeitamente como hoje de uma pessoa falar lá na ONU, na cadeira da ONU, dizendo que o Brasil não tinha sido afetado por essa crise. E eu quero dizer para vocês, eu lembro muito bem
que nós até estávamos, né, no momento, falando muito sobre o que Deus estava fazendo no Brasil, que o Brasil estava num momento glorioso. E assim, eu quero dizer para você, assim como foi em 2008, que o Brasil não sofreu recessão nenhuma, aqui vai a mensagem para você. Deus tem cuidado do Brasil. Volto a dizer, nós não teremos esta mortandade, essa carnificina aqui, porque nós somos um povo que ora, apesar de toda apostasia, apesar de toda a queda espiritual da nação, é um povo que Deus tem um compromisso e uma aliança. Porém, é claro que muitas pessoas estão morrendo e vão morrer, mas assim aconteceu também em Israel, quando algumas pessoas morreram. Eu lembro que quando o rei Davi estava diante de uma guerra e estava guerreando contra os inimigos, e de repente teve um momento que Davi ficou com medo, preocupado, porque os inimigos pareciam maior do que Israel, e o exército de Israel estava menor do que o exército inimigo, e Davi deu ali uma baqueada e começou a mandar contar o número, o contingente de soldados, e Deus não gostou. Diz a palavra que Deus ficou irado com Davi, porque Davi estava com medo de perder a guerra. Davi estava baqueando e contando os soldados com medo de perder. Naquele momento, Deus veio e falou para Davi que era para ele se arrepender, porque ele estava contando os soldados, que não era para ele contar, que Deus queria que ele tivesse uma postura de homem de Deus e de homem justo. Então eu quero te falar uma coisa aqui. Não é, eu sei que Deus está trabalhando aí, graças a Deus, Deus usou os líderes da nação para poder fazer essa paralisação que vai entrar para a história e vai dar sim honra a quem deu honra. Nós seremos eternamente gratos quando todos os números terminar, aqueles que fizeram a sua parte e fizeram e cumpriram aquilo que é o dever de ser cumprido. Mas eu quero dizer aqui principalmente que Deus também usou dessas pessoas, desses líderes, para poder blindar, porque realmente o anjo da morte está passando pelo mundo, mas o brasileiro, nós estamos tendo uma chance de quebrantar, e eu vou dizer com todas as certeza para você do que eu estou dizendo aqui. Tomemos muito cuidado para que não sejamos acometidos de outras coisas que nós pensávamos que nunca iríamos ser acometidos. Nós pensamos sempre que nós não podemos ter terremotos, pensamos que sempre não podemos ter tsunami, pensamos que nunca poderíamos ter uma pandemia como essa. Nós achávamos que isso era coisa só para a Ásia, para o Oriente, ou quer dizer, para a Europa e Ásia. Mas cá estamos passando por isso, e isso não é outra coisa senão Deus repreendendo ao povo brasileiro, porque afinal de contas, Deus ele não poupou nem Israel, não vai poupar também o povo brasileiro, sobretudo se for cristão, se não se arrepender e se não emendar de vida. Que Deus abençoe vocês e até o nosso próximo encontro, em nome do Senhor Jesus.